Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está assistindo essa aula. Nessa aula será abordado o estresse salino e essa é a aula 2 deste tópico. Bom, então nesta aula nós abordaremos exemplos do estresse salino, onde nós teremos os resultados de alguns artigos científicos publicados e, além disso, algumas aplicações práticas da salinidade. Bom, para apresentar aqui para vocês exemplos de estresse salino, nesse caso da soja, nos baseamos nesse trabalho que foi apresentado no Congresso Técnico Científico de Engenharia e da Agronomia, que ocorreu em Tocantins, na cidade de Palmas, com o título de Estresse salino na germinação de sementes de soja, em que os autores pesquisaram em condições de laboratório como diferentes concentrações de NaCl afetariam no índice de velocidade de germinação, comprimento da raiz e comprimento da parte aérea da soja, em que eles usaram três diferentes concentrações de NaCl, as quais são menos 0,2, menos 0,4 e menos 0,6 megapascal de NaCl, sendo que o menos 0,2 é uma concentração considerada pouco deletéria, a menos 0,4 mediamente deletéria e a menos 0,6 muito deletéria às plantas de soja. Bom, aqui estão as tabelas, dos dados verificados pelos autores, em que, aqui começando pela tabela da esquerda, no índice de velocidade de germinação, onde no eixo X, o eixo em horizontal, estão as concentrações de NaCl, e no eixo Y, o eixo vertical, o índice de velocidade de germinação que está sendo quantificado em dias. Podemos ver aqui que, levando em consideração o menos 0,6 megapascal, que é a concentração mais deletéria de NaCl, aqui neste ponto, comparando com a testemunha, que é a planta sem a aplicação do NaCl, temos uma diminuição de 80% na velocidade de germinação, sendo uma diferença estatística até que grande. Agora aqui no comprimento da raiz, no gráfico do meio, vemos que aqui nesse ponto onde está sendo indicado na concentração 0,6, em comparado também com a testemunha, temos uma diminuição de 68% no comprimento da raiz. E aqui agora, no comprimento da parte aérea, no gráfico da direita, temos que esse ponto que está sendo indicado na concentração 0,6, comparado à testemunha, também teve uma grande diminuição, de 75% nesse caso. Lembrando que esses valores são aproximados. Então aqui podemos ver que a maior concentração de NaCl, a concentração considerada mais deletéria, causou uma grande diferença estatística na taxa de crescimento e na germinação da soja. Bom, agora para trazer alguns exemplos do milho, nos baseamos aqui nesse trabalho que foi apresentado no evento da Embrapa, que é o ciclo de palestras sobre o cultivo in vitro de plantas. Trabalho intitulado de Efeito do estresse salino no desenvolvimento in vitro de plantas de milho. Nesse trabalho foi estudado diferentes variedades de milho sobre diferentes concentrações de NaCl também. Falando sobre os resultados encontrados nesse trabalho, do estresse salino em sementes de milho. Como eu disse anteriormente, nesse trabalho foram pesquisados diferentes cultivares de milho. Aqui no caso são 5 cultivares, como vemos aqui na coluna da esquerda, onde tem as cultivares A, B, C, D e E, e com 5 diferentes disponibilidades de NaCl mais a testemunha. Então a testemunha, que é considerada ali o zero, e as concentrações de 25, 50, 75, 100 e 125 micromols de NaCl. Lembrando que 25 é uma concentração considerada pouco deletéria para as sementes de milho, e 125 micromols considerado bastante deletério para sementes de milho. Se notarmos aqui, na primeira coluna, na cultivar A,
vemos que teve uma porcentagem de germinação de 83,33% das sementes de milho, quando comparado à coluna dos 125 micromol de NaCl, teve uma diferença de 50% na germinação, levando a germinação para 33,33%. E se percebermos aqui na cultivar D, também teve uma porcentagem de germinação de 83,33% na testemunha, só que diferentemente da cultivar A, em concentração a 125 micromol de NaCl, teve uma melhora na germinação, sendo ela aqui de 100%. O que podemos notar é que no caso dessa cultivar de milho, ela é mais resistente a concentrações elevadas de NaCl. Agora falando sobre os efeitos do estresse salino de NaCl no comprimento radicular na parte aérea das sementes de milho, podemos ver aqui na tabela da esquerda, que representa o comprimento da parte aérea em centímetros, utilizando os mesmos cultivares que vimos no slide anterior. Na cultivar A, na testemunha, a parte aérea tinha 20 centímetros. Já nas plantas onde estão disponibilizados 125 micromols de NaCl, tinha 13 centímetros de parte aérea, causando uma diminuição, desse modo, de 35% no tamanho da parte aérea da cultivar de milho. Agora, levando em consideração a cultivar D, que na testemunha teve 23,9 centímetros, e na planta, nessa mesma cultivar, que estava disponibilizado 125 micromol de NaCl, nesse caso teve 19 centímetros de parte aérea, causando assim 20% de diminuição. Agora falando um pouco sobre o comprimento da raiz, aqui na tabela da direita, vemos que na cultivar A, na testemunha, a raiz tinha 12,5 centímetros. No caso de quando foram aplicados 125 micromol de NaCl, o comprimento dessa cultivar, o comprimento da raiz dessa cultivar foi de 8,16, tendo uma diminuição assim também de 35%. No caso da cultivar D, vemos aqui na testemunha com uma raiz no tamanho de 12,33 e em 125 micromols 9,35 centímetros, causando assim uma diminuição de 26%. É interessante ressaltar então que nesse trabalho podemos ver que algumas cultivares de milho vão ser mais tolerantes a estresses causados pelo NaCl, como podemos ver em comparação da cultivar A com a cultivar D. Mas mesmo assim, como podemos ver nessas duas tabelas, mesmo a cultivar D sendo mais resistente, ela ainda teve prejuízos aqui, como podemos ver na imagem na tabela da comprimento da parte aérea. A cultivar D teve uma diminuição de 20% e no comprimento da raiz tem uma diminuição de 26%. Lembrando que esses valores são aproximados e esse trabalho também foi realizado in vitro, então não é em condições a campo. Bom, falando agora um pouco sobre citros, esse artigo que foi publicado em 2012 na revista South African Journal of Botany, os autores estudaram alguns indicadores de tolerância em 12 variedades diferentes de porta-enxertos no citro sobre o estresse salino de 75 mmol de NaCl. Esse artigo foi realizado para encontrar um indicador que demonstrasse aí uma tolerância a esse estresse salino de alguns porta-enxertos. Então, primeiramente, na tabela que demonstra o efeito desse estresse salino no diâmetro do caule desses porta-enxertos, aqui no eixo X podemos verificar as 12 variedades diferentes de porta-enxerto, o controle aqui que é o CC, e no eixo Y vai ser a diminuição no diâmetro do caule. A barra preta é o controle e a barra branca é o estresse. Como podemos ver, onde não tem a aplicação de NaCl, que são as barras na cor preta, todas têm um tamanho maior e já a grande maioria apresenta uma diminuição considerável nas plantas tratadas com NaCl. E nessa imagem podemos ver que o efeito visual dessa contaminação, desse estresse,
causada aí pelo NaCl, onde aqui no A não vai ter tanta diferença, mas a partir do B, do C, do D e do F, você já vê uma grande diferença do controle da planta que tem estresse aqui, que terá uma diferença até visual nesse desenvolvimento e perfilhamento das plantas. Agora falando sobre o efeito do estresse salino no sorgo, para dar outro exemplo, aqui esse artigo publicado na Revista Brasileira de Sementes, com o título de Germinação e Vigor de Sementes de Sorgo Forrageiro sob Estresse Hídrico e Salino, os autores abordaram em relação ao estresse salino diferentes disponibilidades também de NaCl em plantas de sorgo e verificaram a porcentagem de germinação dessas plantas. Bom, e nesse gráfico conseguimos ver que a porcentagem de germinação dessas sementes de sorgo, dependendo de cada concentração de NaCl em que elas estão disponibilizadas. Como podemos ver aqui na vertical, a porcentagem de germinação e aqui na horizontal, o número de dias após o início do tratamento das sementes. Podemos ver aqui que tanto a testemunha 75 mmol e 150 mmol ficaram bem aproximados após 10 dias de experimento, tendo aqui uma diferença aproximadamente de 10% entre si. Já com relação a 300 mmol, vemos uma diferença maior, como podemos ver aqui no gráfico. Essa diferença é de aproximadamente 63% a menos de germinação para esse tratamento. Com isso, podemos verificar que sementes de sorgo, para a variedade que foi estudada, elas são tolerantes até 150 mmol de NaCl. Já a partir de 300, elas já têm efeitos bem negativos. Falando por fim um pouco sobre aplicações práticas e em como ocorre a salinidade a campo, com relação a grandes áreas extensas a céu aberto, a principal causa vai ser a irrigação inadequada, como já comentada anteriormente, que é causada principalmente devido a técnicas agronômicas mal manejadas. Essa salinização irá degradar o solo e acarretar prejuízos de forma de rendimento das culturas, como já mostrado anteriormente. Isso ocorre devido à utilização de fontes hídricas com elevados teores de sais dissolvidos, sem a avaliação dos aspectos de salinidade, sodicidade e toxicidade de íons, se tornando assim um grave problema. Sendo importante sempre avaliar necessidades de aplicação de técnicas especiais de manejo para manter bons rendimentos na agricultura. Com relação ao cultivo protegido, apesar de oferecer diversas vantagens à agricultura, se mal manejado pode trazer risco de acúmulo de sais na superfície do solo e na região periférica do bulbo radicular. Também pode afetar a disponibilidade de nutrientes e ocasionar consequências fisiológicas no desenvolvimento das plantas. Por muitas vezes, a intenção de obter elevada produtividade, os sais fertilizantes são utilizados em caso de vegetação de forma excessiva e inadequada, o que gera desperdício e o aumento da salinidade nos solos. Nisso, adubos com elevados índices salinos, como cloreto de potássio, nitrato de sódio e nitrato de amônio, também pode acelerar o processo de salinização secundária. Para finalizar a aula, irei comentar sobre algumas técnicas de remediação para a salinidade no solo, já que, como vimos até agora, a salinidade nos solos agrícolas causam vários efeitos deletérios às plantas e no final dos seus ciclos de desenvolvimento acabam diminuindo a produtividade das mesmas. Com isso, é de suma importância a remediação desses solos contaminados, a retiragem desses íons deletérios do solo. Com isso, a literatura indica várias técnicas. Aqui podemos citar a drenagem agrícola e biodrenagem, a fitorremediação, a lavagem do solo, a utilização de corretivos químicos e técnicas biológicas e físicas que irão combater e remediar esses problemas. Caso vocês queiram se aprofundar mais no tema abordado e também nas técnicas de remediação citada, tudo isso está constado neste documento aqui disponibilizado para vocês. Manejo da salinidade na agricultura, estudos básicos e aplicados. A referência está aqui no canto inferior do slide. Então, caso vocês queiram acessar, é só dar um Google. Então, muito obrigado pela atenção e até breve.